Então, bom dia, Cris. Bom dia, Ana, tudo bem? Nossos participantes provavelmente passaram a madrugada, eu espero, desenvolvendo suas soluções, fazendo protótipo, e demoraram para acordar hoje. Então, o que que eu vou fazer aqui? Como combinei com vocês, vocês, quando responderam o nosso formulário de checkpoint, vocês colocaram algumas dúvidas nesse formulário. Então, a partir dessas dúvidas que foram colocadas, nós buscamos alguns profissionais, por exemplo, a Cris é uma. Já conheço ela aí de longa data, uns 12 anos, né, Cris? Já Mais é ou menos. publicitário, já trabalhou junto, seguiu caminhos diferentes e ela tem uma experiência aí numa área que eu também faria. Eu gosto muito da área dela, né? Nunca nem fui buscar muito, porque senão é perigoso eu querer mudar de área, porque é uma área que eu gosto muito e ela vai trazer uma visão que vocês estavam precisando, né? Ela vai dar uma abordagem para vocês, mas nós conversamos lá com o pessoal do supermercado, né? Vocês tiraram as dúvidas e agora a visão da Cris era uma das visões que estava faltando aqui no processo. Daí logo mais às 11 tem o Elias. O Elias também foi, né? Ele tem uma expertise que vocês vão ver que é muito necessária, principalmente para quem está resolvendo lá o problema de ruptura de gôndola, tomada de ciência de decisão. Esses detalhes ele vai agregar muito para vocês. Então eu vou lá aqui, agora a Cris vai só dar uma palhinha aqui, falar um pouco sobre ela, né? Quais as habilidades dela. E aí, em seguida, eu já vou pontuando com ela aqui as dúvidas que vocês enviaram para nós no formulário de checkpoint. Lembrando que as equipes que ainda não fizeram checkpoint, façam, porque às vezes o que pode ocorrer de a gente surgir uma dúvida lá que nós ainda consigamos, ainda dá tempo de resolver. Você só precisa mandar a solução até amanhã às 23h59. Então ainda tem muita água para rolar. Vocês têm ainda aí a noite, a madrugada, todo domingo para desenvolver a solução. Então, responda o checkpoint porque pode ali surgir insights para nós da organização e a gente até providenciar algum conteúdo que seja interessante para aquilo que vocês abordarem, tá bom? Então, bom dia, Cris. Muito obrigado aí Bom por dia. disponibilizar essa tua hora do teu sábado e vamos lá. Ah, imagina. Vamos lá. Bom, pessoal, então, como o Andy falou, eu sou a Cristiane, eu sou publicitária, tenho aí uns 15 anos já de jornada, né? Mas especificamente em varejo, em torno de uns 10 anos. Acho que a grande paixão assim da minha vida é o trade marketing, é toda essa parte de shopper marketing que a gente fala, que é essa experiência do cliente dentro do ponto de venda, né? E o quanto isso, por mais simples que seja para a gente que está fazendo compras, o quanto é complexo para quem está por trás disso, né? Então eu fui coordenadora de trade marketing nacional da Cocamar por pouco mais de 4 anos. Depois, eu, na área de marketing, o trade também fazia parte da minha estrutura, então foram mais dois. E quando eu volto para o varejo como gerente de negócio varejo, então aí sim, cuidando de toda a parte de vendas, o trade também estava comigo. Então faz um ano, mais ou menos, que eu não estou com trade, porque daí nessa nova estrutura ali na Cocamar a gente entendeu que deveria ficar com o varejo ainda, a gente reestruturou toda a área, mas é uma paixão muito grande, assim, vocês vão ver que tem muita coisa legal para explorar. Aproveitando um pouquinho em relação à introdução, e é um assunto que eu gosto muito, eu não sei, talvez quem for de Santa Catarina, talvez conheça a Involves. A Involves, ela é uma empresa de tecnologia de Floripa, ali, São José, enfim, que em 2012 eles procuraram a gente para desenvolver uma solução para PDV. E aí foi bem legal porque eles eram uma startup, mas em 2012 a gente que era aqui do interior nem sabia que era startup, acho que a gente nem falava, nem nós nem eles se falava no nome startup, mas eles eram uma startup e eles desenvolveram um sistema para fazer toda a parte de gestão de ponto de venda com os promotores das agências, né? Então todos nós temos nossos promotores, nossos funcionários que estão nos supermercados dos outros, abastecendo e fazendo todo esse trabalho. E aí eles precisavam de uma solução para isso. Aí eles utilizaram muito a Cocamar como sendo o lado do cliente, né, o lado da indústria, para a gente desenvolver. Então foi um projeto muito legal, isso em 2012. E até hoje, assim, eles hoje são enormes. Nossa, tem quem conhece eles por aí já devem saber assim, o quanto eles cresceram e tal.
Mas foi muito legal participar disso tudo, sabe? Da construção, dessa solução. E eu fico encantada em saber que tem gente buscando ainda soluções para o varejo, porque é uma área que, de fato, é apaixonante e tem muita oportunidade para a gente poder inovar e desenvolver esse mercado. E a Andy e Ana, obrigada muito pelo convite, tá bom? Estou super à disposição para vocês precisarem. Obrigado, Cris. Nós tivemos uma fala na semana passada com o João. Se não me engano, ele é da Involves. João Strignini, se não, um sobrenome completo. Ah, o João. Será que ele não é da parte de. Stringini, não é? Isso mesmo, Stringini, né? Uhum. Eles devem ter feito alguma parceria. O João também me apresentou a tecnologia deles, que é uma que você fotografa já a gôndola e ele consegue mapear, né, o share que a gente fala, que é quantas caixinhas, e aí cada caixinha é vista como um rosto no Facebook, né? Então ele consegue bater o olho no desenho da caixa e já contar quantas frentes de gôndola tem, porque para nós do varejo da indústria isso é muito importante, medir qual que é o nosso grau de penetração dentro do supermercado, né? Bem bom essa puxada que você deu aí, Cris, porque já uma das nossas questionamentos do pessoal envolve um pouco isso. Né? Legal. Então, que você falou aí sobre o share, share como é chamado essa disposição dos produtos na gôndola? Isso, na verdade, a disposição das gôndolas a gente chama de gerenciamento por categorias, né? Então, existem métodos em consultorias, tipo o Nielsen, por exemplo, ela faz toda essa parte de gerenciamento por categoria, e tem vários métodos, né? Então, cada método desse favorece e desfavorece, né? A gente tem pontos positivos e negativos. Mas essa disposição, de uma forma geral, essa estratégia, a gente chama de gerenciamento por categoria. E aí, o grande objetivo da indústria é ter o maior espaço possível. O maior objetivo do supermercado é ter a maior assertividade possível, porque ele não quer ter um espaço que ele não precisa, né? Então, para mais ou para menos, enfim. Então, ele quer ter o sortimento ideal e o volume ideal. E aí, para cada estratégia, tem uma solução. Sabendo que, dentro de neuromarketing, o melhor espaço de gôndola, o espaço mais nobre, é aquele que está ali na altura dos olhos. Então, todo mundo quer esse espaço, o maior espaço na altura dos olhos. E muitas vezes essa disputa do supermercadista com a indústria e com o consumidor de entender que produto eu coloco aos olhos do consumidor. E para a indústria, o share, que é qual é o meu espaço, assim como a gente tem share of mind, para quem é de publicidade, né? A gente tem esse share gôndola, que a gente chama, e que também a gente chama de share of wallet, porque é o quanto de espaço eu posso ter do bolso desse consumidor, né? O quanto ele pode me dar dessa compra, dessa jornada de compra dele. Então, se eu não sou vista, se ele não está me vendo ali na gôndola, é muito provável que ele não me compre, tá? Então, o share é essa minha participação. E que o share não comporta somente o meu tamanho, mas também se eu estou ou não na área nobre. Então, se eu estou no espelho, que é aquele lá em cima, que normalmente fica aqueles produtos todos empoeirados, né? Ou se eu estou lá no rodapé, que todo mundo acha que são os produtos combate, aquele produto que é valor baratinho, que não tem valor e tal, isso não é legal, né? Nem para nós, nem para o supermercadista, mas é o espaço que o consumidor não quer, né? Então, o melhor espaço sempre são as gôndolas do meio ali. Ah, maravilha. E a gente teve uma pergunta aqui no formulário, Cris, que ela gira em torno da questão de como que é o relacionamento, porque os supermercadistas falaram bastante para a gente em relação a que em alguns casos, que é isso que você acabou de explicar, tem uma negociação entre o fornecedor, entre a indústria e o supermercado por esse espaço, certo? Né, aí tem né, envolve marketing, envolve várias estratégias. E aí você tem um outro personagem dentro do supermercado, um outro ator, que é o promotor, né? E aí o que acontece? O pessoal está um pouco confuso com essas relações. Por quê? Porque um dos nossos desafios é a ruptura de gôndola. Daí eu tenho duas perguntas para te fazer. A ruptura também afeta, ela também é uma dor para você que é da indústria, né? Você que está nessa visão, né, na indústria, ela também é uma dor e quão relevante ela seria para vocês, né, essa dor da ruptura de gôndola. E a segunda pergunta é como é essa questão como funciona esse trabalho do promotor na reposição da mercadoria. Sim. Assim como no supermercado, tá? Onde é a nossa principal dor, assim.
Por isso que as indústrias, elas têm departamentos de trade marketing, porque a gente só vai fazer um novo selim, não sei se todo mundo sabe, gente, se eu falar alguma linguagem meio esquisita, vocês me perguntem, tá? O selim é a venda da indústria para o supermercado, né? Então, eu tenho que vender primeiro para o supermercado, já é minha primeira etapa. Depois, se eu quiser vender de novo um selim, eu preciso fazer um sell-out, que é tirar do supermercado para o consumidor, né? E em 2012, Andy, a gente fez na Cocamar um projeto de Lean Six Sigma para tentar reduzir a ruptura de gôndola da Cocamar, indústria. Sabendo que eu tenho um ambiente que não é meu, né, que eu não domino, porque é o supermercado e tudo mais, e que a gente tem N fases e tudo estoura na gôndola. Se houve um problema de negociação comercial e atrasou, ruptura de gôndola. Se negociou um preço muito barato, ficou muito barato no PDV, vendeu demais, ruptura de gôndola. Se a logística atrasou, ruptura. Enfim, qualquer pessoa que não fizer o seu trabalho, o impacto é na ruptura de gôndola, né? E não tem como não ser problema de alguém, porque é onde vende. A gente fala que o selim, na verdade, ele não é um selim, é uma transferência. Porque eu transfiro da Cocamar para o Mufato, eu transfiro do Cocamar para o Angeloni, por exemplo. Mas se eu não vender, ele não vai comprar de novo. E pior, ele vai me devolver aquilo que venceu, aquilo que não vendeu, né? Por uma questão de parceria. Então, não é uma venda. Ele só é considerado uma venda quando o consumidor tirou e consumiu na casa dele. E principalmente, se Deus quiser, e ficou satisfeito, né? Então, o promotor nisso tudo, ele é o responsável em puxar esse produto do estoque da loja, já nem é o estoque do CD, né? Mas do estoque da loja para frente de loja. E ele, hoje, é a pessoa... Por isso que o nosso projeto com a Envolve foi muito focado nisso, porque ele é quem mais sabe tudo o que está acontecendo. Se o concorrente está fazendo uma ação, se o preço está muito baixo, se está acabando o produto no estoque e tal. Então, para nós, ele é o embaixador de trade, assim. Ele é quem faz todas as coisas acontecerem em campo. E aí, por isso, a gente usou muito toda a inteligência dele, e não só a parte braçal, porque por muito tempo a gente chamava esse promotor de repositor. Ele só pega do estoque e traz para frente. Então, ele é um repositor. Não, ele é muito mais do que isso. Ele promove, né? Então, ele é um promotor de vendas. E aí, a indústria normalmente contrata esse promotor para ficar na loja, né? Mas também, às vezes, acontece do próprio supermercadista ter equipes de promotores para a loja. Mas isso é um pouco mais raro, né? E aí, toda vez que a indústria vai negociar com um cliente, a primeira discussão é, vocês vão colocar promotores de venda? Porque senão, o supermercadista, ele compra aquilo que vende, né? Então, ele vai precisar de um apoio para aquele produto que as pessoas ainda não conhecem, para que ele saia daquele PDV, senão vai ficar ali tomando, a gente chama de um aluguel de gôndola, né? Vai ficar me tomando um aluguel que não vai vender. E eu poderia ter outro produto me gerando mais resultado, eu enquanto varejista, né? Enquanto supermercadista, né? Tá? Então, para a indústria, e não tem como não ser, para qualquer pessoa, um baita de um desafio para ser vencido. E agora você falou um negócio bem legal, até essa mudança, né, do nome, né, de se chamar a diferença entre ser um repositor e ser um promotor, né, nesse processo. E esses promotores, quando eles estão trabalhando, Cris, aí para você, e aí já que como que vocês já trabalharam algum tipo de tecnologia, já trabalharam alguma ferramenta com eles para tentar resolver a ruptura de gôndola? Já tiveram alguma experiência? Sim, a gente teve. Esse que a gente desenvolveu com a Envolves foi fantástico, assim. Eram celulares, né, que todos os promotores tinham com o aplicativo, e ali a gente tinha toda a jornada dele de PDV. Primeiro porque a gente começava com o não saber se o promotor de fato tinha ido na loja ou não. Por quê? Porque era uma gestão operacional e offline até então, né? Então, a gente criava um roteiro em Excel até então, falava, ó, segunda-feira é em tal supermercado, tal e tal. Na terça-feira você vai para tal, tal, tal. Quarta, tal, tal, tal. Beleza. Mas se ele tinha ido, se ele tinha feito, quais eram as evidências, a gente não tinha nada. Então, sempre era uma grande briga, assim. O cliente dizia, poxa, minha loja está toda furada, teu promotor não passou aqui. Daí a gente perguntava para a agência, o promotor disse que tinha ido. Mas daí você ficava na dúvida. Será que foi? Será que não foi? Será que foi, mas será que não abasteceu? Enfim, né? E aí, do outro lado também. Então, os preços estão errados. Aí o nosso comercial dizia, não, mas é o seu promotor que coletou o preço errado, ele digitou errado, ele viu o preço do concorrente. E a gente ficava totalmente às cegas, assim, sabe? Era muito difícil fazer essa gestão
porque ainda não tinha uma relação de confiança. O trade marketing, pelo menos ali na Cocamar, ele ainda não tinha o seu papel estratégico definido. E aí, com a entrada desse sistema, dessa tecnologia, a gente elencou os principais, por isso que foi muito legal, como a Cocamar foi quem ajudou a desenvolver, a gente elencou o que eram os principais produtos. Então, para mim, a ferramenta é perfeita, mas porque ela foi feita inicialmente aos nossos olhos, né? Então, nós olhamos, assim, ruptura. O promotor tinha que reportar. Primeiro, quando ele chegava na loja, o GPS já identificava para nós que ele tinha ido e quanto tempo ele estava ali, né? Então, o GPS identificava, a gente cadastrava o ponto de venda, a gente conseguia fazer uma roteirização inteligente para que ele não se demorasse muito tempo a se deslocar entre uma loja e outra, então a gente criava roteiros baseados nisso. Aí nós fizemos a ruptura de gôndola, então ele reportava quais produtos não tem nessa loja. Pá, 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 pá. E aí, isso assim, isso eu tô falando hoje, mas demorou, porque no começo, era tudo por produto, só que eu precisava saber como é que o promotor abastecia na loja, porque a gente colocava assim, vamos colocar por categoria? Às vezes ele fazia por categoria, às vezes ele fazia por gôndola, porque se lá, por exemplo, a gente tinha néctar e bebida de soja, se elas eram uma do lado da outra, ele não ia ficar indo e voltando do estoque 2 vezes, né? Ele ia para uma vez, já pegava néctar e BBS tudo de uma vez, já voltava e abastecia tudo. Ele ia para o estoque, pegava maionese, ketchup, mostarda e os óleos especiais, todos de uma vez. Já trazia para dentro, para a loja, né? E aí, às vezes, a gente ficava ali no nosso roteirinho. Aí, e maionese? Aí fecha a aplicação de maionese. E a gente ficava demorando. Então, assim, isso foi bastante tempo para ir desenvolvendo e encontrando qual era a melhor jornada, né? Desses inputs de informação. E aí eles começaram então, a colocar os produtos que estavam faltando, as ações da concorrência, os encartes de promoções, que mais que tinha? Os preços. Aí os preços, eles faziam foto das etiquetas no começo, para a gente comprovar para o comercial que o preço estava certo, para a gente mostrar para a loja que estava com estoque virtual, enfim, tudo isso a gente fazia como forma de melhorar. E aí, com o sistema, a gente recebia toda essa informação em tempo real, onde foi assim, um divisor de águas. Eu palestrei exatamente sobre esse assunto no AEX, em Santa Catarina, onde eu disse assim, olha, se o trade não tinha relevância até ali, ele passou a ter, sabe? Se a agência, se o promotor não tinha uma relevância até ali, porque não tem como assim, esse dia estava numa palestra com o pessoal do Google e eles falaram isso, se a gente não tem dado, é só opinião. É a sua opinião contra a minha opinião. E aí, a partir do momento que a gente teve o CAP, que a gente chama, né, que é o Cocamar Agile Promoter, mas a partir do momento que a gente teve esse sistema, tudo ficou mais fácil de gerenciar. Então, no começo foi desafiador, tá, Andy? Porque tinha muita gente que ainda tinha mentalidade de repositor, tinha muito promotor que falava assim, eu não sou pago para isso, eu sou pago para abastecer, isso aqui é frescura, né? E simplesmente pediu para sair, e simplesmente teve promotor que rasgou a apostila, naquela época a gente imprimia a apostila ainda, mas teve promotor que rasgou a apostila assim na minha cara, assim, ó, falou, isso aqui é ridículo, eu não vou fazer. Mas depois a gente viu que fazia sentido. E, de fato, quem não queria ser monitorado, quem não queria participar dessas informações, é, de fato, quem não estava fazendo. Né? Porque quem estava queria muito mostrar o trabalho. E foi daí que nasceu um projeto super legal de promotor líder na Cocamar, supervisores de trade que viraram a partir de serem promotores líderes, porque eram as pessoas que mais participavam. Então, ela trouxe para a luz tudo que era bom, né? E trouxe para a luz tudo que não era tão bom, mas a gente conseguiu clarificar, tá? Muito, muito legal, Cris. E eu gostei dessa abordagem que você colocou também do humano na lógica, né? Que vocês pegaram nessa solução, vocês trabalharam a tecnologia em cima de uma peça que vocês já tinham, né? Que era o repositor, que daí veio se tornar colocado como um promotor, né? E me diz uma coisa, Cris. Vocês na Cocamar, vocês também trabalham com o desafio dos refrigerados ou não? Né, Não, Andy, mas é um desafio. Inclusive, ele é limitante. Por exemplo, em algumas vezes a gente tem toda a linha de maionese e de óleo de soja. E eu não sei se todo mundo sabe, mas a margarina ela é feita a partir do soja, né? A margarina. E várias vezes, dentro do planejamento estratégico, a gente desenhava isso, sabe? Tipo, será que não faz sentido a Cocamar também ir para outras categorias, enfim. E aí a gente, enquanto trade, ficava muito preocupado. Em suco também, né? A gente tem néctar, falava, por que a gente não vai para o integral, por exemplo, né? Tem que lembrar, tem toda uma cadeia de refrigerado para cuidar,
né? Desde o transporte, armazenamento, distribuição, reposição, enfim, que não é a mesma coisa que abastecer produto de gôndola normal, né? Mas hoje a Cocamar ela não tem, justamente porque, para quem, se for o desafio, é um baita de um desafio mesmo, sabe? Fazer toda a operação de refrigerados, né? Aham, porque então a ruptura de gôndola, quando se trata de refrigerados, ela pode ser ainda uma dor maior. Dá para classificar assim, porque você tem mais fatores para complicar ou não assim? Por exemplo, se eu estou falando de um iogurte, eu creio que um laticínio, o prazo de validade deve ser ainda mais curto, né? Se Sim, pensando e sim. imaginando por E o indústria. custo de manter estoque é mais alto também, né? Porque daí não é uma gôndola normal, tem que manter refrigerado, então é energia elétrica o tempo todo para manter esse produto. Então, para que mandar produto excedente se não precisa? Né? Então, vocês vão conversar bastante com o Elias depois, ele vai falar muito sobre isso, que o grande desafio deles é essa corda que fica puxada para os dois lados. Porque o estoque demais é ruim, porque onera a empresa, né? E o estoque de menos é ruptura. Então, eles têm que estar o tempo todo segurando essas duas pontas para poder fazer com que a empresa tenha o resultado, né? E a gente, quanto consumidor, eu só quero o meu produto. Se você teve 20 ou 200, eu só quero que quando eu chegar no hotel tenha um papel higiênico, por favor. Agora, se tem 1 ou 25, eu não sei, eu não preciso, né? Mas o básico precisa ter. Então, acho que esse é o grande desafio. E aí ele vai falar um pouquinho para vocês também de algo que a gente conversa bastante, que é sobre a parte de exposição também. Porque a gente, enquanto trade, quer deixar a loja o mais cheia possível, porque o consumidor acha isso bonito, né? Chegar numa loja, ver ali, sabe, tipo, 1 ou 2 faltando, parece que o mercado tá quebrando, né? Não é bonito. Então, a gente adora a gôndola estufada até o fundo, assim, ó, que você chega a perder de vista, assim. Mas daí, para quem é de demanda, eles falam, para quê? Se sai 2, 3 por dia, por exemplo, barra de chocolate, por que colocar até o final? Né? Sendo que isso vai ficar caro, perigoso derreter, perigoso quebrar. Se quebrar a barra, ninguém compra, né? A gente sempre vai pegar, tá quebrado, a gente deixa ali no canto, quer pegar uma retinha. Então, tudo isso é muito importante considerar para essas soluções. Maravilha. Ó, eu vou com você, eu pensei assim, agora eu dividi a tua fala, queria explorar essas duas coisas, que era a ruptura de gôndola e Certo? aí depois a questão da parte do relacionamento com o cliente também. Vou voltar aqui. Oi? Voltei. Opa. Voltei. Daí agora a última pergunta em relação à ruptura de gôndola, Cris. Assim, você tem, com essa experiência, eu gostei muito que você falou que você teve uma experiência de ajudar, né, sendo assim como dando a tua visão para uma startup para ajudar a desenvolver uma solução. E agora que você falou que você ficou, que a solução ainda, com todo esse do case que foi a solução, eu pensei o seguinte também, nessa tua visão, então, nessa tua experiência, assim, para a gente fechar o assunto da ruptura de gôndola, o que ainda é uma dor que você acha que já é possível resolver, que se alguém resolver agora, né, pode fazer pode ser bem relevante para vocês, né? E se você também tem algum dado de quanto essa ruptura causa de prejuízo, né? Se existem esses dados ou onde eles podem encontrar dados semelhantes a esse, o quanto que é o prejuízo, né? Porque isso vai contar muito para as equipes quando eles forem fazer, agora que eles forem fazer a entrega da solução, eles precisam também colocar na apresentação dados ali sobre viabilidade econômica. Muita gente estava com medo, né, de como colocar esses dados. E aí, se você souber, né, aonde nós encontramos esse tipo de dado, a gente pode ter uma visão, tipo, olha, isso aí causa, no meu faturamento de a cada 100 mil reais eu perco, né, que eu compro de produtos, a ruptura de gôndola me causa X menos vendas. Se você souber também onde a gente pode encontrar esse tipo de dados. E, né, o que é uma dorzinha relevante que você tem aí, que você acha que ainda precisa ser resolvido, que pode fazer diferença aí para as equipes. Tá. Eu acho que números o Elias vai ser melhor para falar do que eu, porque a gente, enquanto indústria, é a medida do PDV para a loja, e aí a ruptura ela é muito pautada na minha venda dia, né? Então, toda essa venda de sellout, a gente da indústria ainda tem muita dificuldade de acessar. Talvez essa seja uma dor. Já existem algumas soluções no mercado, mas elas são
fragmentadas, eu diria. Por exemplo, a gente já teve Neogrid, que mais? Eu já tive ali Neoway. São empresas legais, mas que assim, por exemplo, Neogrid precisa ter um contrato com o supermercado, para daí eu poder saber como é que estão as minhas vendas lá. Aí eu consigo medir minha ruptura e saber o quanto eu perdi, né? Então, a minha venda poxa, eu tô com toda uma equipe, toda uma estrutura, tudo acontecendo. Para cada um dia de venda, vai depender o quanto eu vendo, né? Aí eu consigo fazer esse cálculo. E muitas vezes a indústria ela tem dificuldade no acesso a essa informação que está na mão do supermercadista. Então, a Neogrid, por exemplo, ela faz parcerias com supermercadistas para que, quando a indústria compra essa informação, eu não sei qual é a parceria com o supermercado, né? Se é uma plataforma ou se é um valor financeiro que eles dão. Mas a gente tem. Só que assim, daí eu tenho o Mufato, o Cidade de Canção e o Angelone, tá? Tem o Condor? Não. Tem o Giasse? Não. Tem o Dalpozo? Não. Aí eu fico assim meio que míope, sabe? Eu tenho de alguns, mas não tenho de todos. Então acaba não me dando uma visão macro, acaba não ficando tão viável. Então, uma dor ainda hoje para a indústria é poder enxergar a ruptura de fato, ruptura de gôndola, ruptura real, né? E a gente acaba ficando sempre nesse meio a meio. Acho que uma outra dor que a gente tem é que o custo ainda, o valor que é investido em reposição, ele é muito alto. Porque são pessoas, deslocamento. Então, se tem hoje coisas que são caras ainda para nós, são pessoas e logística, né? Que são as coisas físicas. Então, promotores nada mais são do que pessoas se locomovendo o tempo todo para executar o trabalho. E isso para a indústria custa muito dinheiro. Então, a gente ainda vem trabalhando muito em como desenvolver formas de otimizar esse tempo. Então, tem várias agências que já desenvolvem há longos anos promotor compartilhado. O que é o promotor compartilhado? Em vez do promotor da Cris ficar indo em várias lojas, fica um promotor em cada loja abastecendo as 4 marcas, né? Então, ele já evita o deslocamento, né? Então, a gente já ganha esse tempo e esse promotor fica exclusivo naquela loja, trabalhando para 4 marcas, por exemplo. É uma forma de viabilizar. No entanto, o que acontece? Por exemplo, só a gente ali na Cocamar tem 16 categorias. Cada empresa deve ter mais ou menos aí, isso que a Cocamar ela é pequena, no varejo, né? Aí, você imagina, para esse promotor conseguir lembrar disposição de gôndola, importância, dar tempo para cada uma, dar visibilidade, negociar com o gerente de loja que a Purity precisa de mais espaço que Maguari, então me dá um pouquinho mais de espaço. Aí ele vai lá depois, a Firmeza, o iogurte da Firmeza precisa ter mais espaço que o iogurte da Vigor, sei lá eu quem, enfim. E aí é o dia inteiro. E para ele é um portfólio muito grande. E ninguém consegue dar foco em um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Então, eu diria que para a indústria ainda, um grande desafio é o custo que a gente tem. Quando a gente coloca na DRE, esse custo não fecha, por cliente nunca fecha. Principalmente quando a gente coloca supervisor, degustador, né? Que são as equipes que acabam fazendo uma abordagem. Sabe esses quiosques de café que a gente vê, tipo, no supermercado? Nunca se paga, é muito caro, sabe? Proporcionalmente ao que vende, a não ser que fosse uma exclusividade, algo muito surreal, assim. Mas para conta fechar, café é commodity. É commodity, então é um produto super caro. E quando a gente transforma ele, não tem muita transformação. É torrar, moer e empacotar. Né? Por isso que tem tantas marquinhas por aí que dá para fazer, porque não é um processo difícil. Então, você imagina agregar valor no café para poder pagar uma degustação e tal. Então, eu diria que, enquanto indústria, ainda um valor muito alto, um grande desafio é o valor que a gente tem que ter, ou talvez, por outro lado, como agregar valor, sabe? Como mostrar para o supermercadista e criar uma parceria para que isso, de fato, tenha valor. Teve eu não sei se já é fato, eu ouvi algumas matérias também, já algumas pessoas fazendo Uber de promotor, sabe? Tipo, você vai lá e contrata um promotor e tal. E o mercado de trade, de uma certa forma, não concorda muito com isso, porque você perde a excelência, né? Você volta para reposição, né? Você perde toda a excelência daquela equipe e tudo mais. Foi uma forma que eles buscaram de talvez reduzir os custos, mas isso não ganha, sabe? Aí, quando eu falo em reduzir custo, é reduzir custo mantendo a excelência, se não melhorando a excelência de execução, né? Tá? Então, acho que esse é um desafio. Agora, em relação a números, eu não tenho também, Andy, assim, acho que é uma grande dor também, eu diria para vocês, sabia? É uma grande dor para a gente aqui da indústria. Maravilha. Deixa eu te apresentar aqui a Maria Goretti também. Tudo bom, Andy? Bom dia, tudo bem? Bom dia, dia. Cris.
Cristina, adorei a tua conversa, isso me dá uma vontade enorme de estar lá no meio do hackathon pensando em soluções. Mas, Cristiane, eu fiquei ouvindo a tua conversa e, assim, você falou muito, né, quando você falou da Nelway, você falou em Big Data, né, você falou em coletar informações que alguém tem que manipular para mandar essas informações para vocês, tá certo? Certo. Eu queria saber se vocês já conhecem ou se vocês já tentaram alguma coisa relacionada a sensores de gôndola, que sensores na gôndola apontassem quando o teu produto está vazio, está recuado, ou um sensor que faça cálculo de, por exemplo, de sombra, algum elemento desse tipo, se você tem conhecimento, se você já teve noção disso, e se quando a gente fala nisso, isso pode ser inviável, porque assim, quando você falou para mim, quando você está comentando, que você não tem noção do prejuízo, né? Me dá então a sensação que esse prejuízo fica no supermercado, ele não fica para vocês, ou Não, fica para vocês também. fica. Quando, por exemplo, o iogurte lá que tem ruptura, né? Ele pode ter ruptura com vencimento de marca junto, vencimento de validade. Aí para quem fica isso? Tá, vamos lá então, Maria. São duas coisas diferentes, então, né? Certo. Quando a gente tem a ruptura, que é a falta do produto, como que a indústria sente, tá? Num baixo selim. Então, porque normalmente como é feita a recompra, né, do supermercadista? Eu comprei 10 mil caixas, aí eu fui lá e demorei, então acho que esse mês só preciso de 8, porque só vendeu 8. Mas, na verdade, talvez essas duas, ou talvez poderiam ser 12, ou talvez poderiam ter sido 20, foi a ruptura de gôndola. Então, o que a gente diz que, às vezes, na indústria, a gente fica muito cego assim, será que não vendeu mais porque não tinha? Ou será que não vendeu mais porque, de fato, estava ali exposto? E aí tem toda a questão do estoque virtual, que vocês devem ter discutido muito isso. Porque, assim, no mercado tem avaria, mas demora para fazer todo esse acerto. E, às vezes, fica enfiado lá no fundão e ninguém viu essa caixa. E aí, para o sistema, né, ele entende, ainda tem uma caixa de suco, ainda tem uma caixa de maionese, não precisa pedir reposição. E só que não tem, na gôndola não está mais esse produto. Então, onde é que está esse produto? E aí, eu acho uma grande dor da indústria, agora você me deu uma ideia legal, que é a gente conta o estoque com base naquilo que a gente vê no estoque, no sistema. Só que para o consumidor, a ruptura ela é gôndola. Então, não adianta o produto estar no estoque da loja, porque para o consumidor já é ruptura, ele já não está vendo mais o produto, né? Então, acho que a primeira coisa é essa. Então, assim, a gente consegue mensurar, estimar basicamente assim, se você pegar, por exemplo, uma Neogrid, ele diz assim, Cris, a sua média de venda, ela era de 20 unidades dia. A partir de tal dia, você entrou em ruptura. E daí você ficou 7 dias sem chegar produto. Aí ele pega esse valor, multiplica pelo produto e faz um cálculo, um algoritmo em que diz, e isso vai te gerar um problema futuro, porque esse consumidor comprou outra marca, ele experimentou outra marca, e pode ser que ele não volte a comprar de você mais, né? É uma compra que depois eu não recupero. Então, esse é o número que eu digo para nós que é meio que invisível. A gente estima, mas se eu não souber o dia que me deu a ruptura, e muitas vezes eu não tenho, porque ainda, pelo menos assim, aí, lógico, eu estou já há algum tempo um pouquinho distante dessa operação, e a gente sabe que para a tecnologia, 2, 3 anos é muito tempo, mas quando eu olho para o que eu tinha até ali, as informações que a gente conseguia coletar, elas eram muito parciais. Então, eu diria assim, ó, eu sei que um dia de ruptura, ele me impacta em tanto nessa loja, tá? Agora, Maria, quando você fala em sensores, eu participo de um clube de trade nacional, assim, que a gente troca um monte de figurinha, assim, é o grande sonho, assim, sabe, pra gente que é de varejo. Para algumas formas, por exemplo, a gente já viu aqueles robozinhos, imagine tipo um Timbot ou alguma coisa assim, que todos os dias de manhã ele passasse na gôndola, né, no corredor, com aquela aplicação, aquele sistema da Stringini, que é aquele que consegue reconhecer, por exemplo. Já seria uma forma de todos os dias de manhã, em vez do meu promotor ir lá e ficar vendo o que tem, o que não tem, o que tem, o que não tem, esse sistema já passasse, por exemplo. Ótimo, seria super legal. Quando você fala de sensor de gôndola, fantástico, sabe? Já sinaliza pro estoque o que está faltando.
por exemplo, né? Eu já consigo saber... Aí, lógico, conseguindo uma solução como essa que você falou, a gente evolui em anos-luz em shopper marketing. Porque daí eu sei como você se comporta em frente à gôndola. Eu sei se você colocou, depois devolveu, se você demorou 4 segundos ou 6 para escolher o meu produto, e por que que você demorou, se você leu as informações laterais, porque tudo isso no sensor a gente consegue detectar, né? Todo esse comportamento. Então, eu acredito que se for mais ou menos esse o caminho que vocês estão buscando, é fantástico, é fantástico. Quando a gente vê, por exemplo, no supermercado, agora, se tornando normal as etiquetas digitais, isso me dá um pouco de desespero, sabe? Porque é algo tão simples, só que muitas vezes não é viável. Por quê? Porque tudo no varejo é multiplicado por muitos milhares, né? Etiqueta, muitos milhares, enfim, né? Sensores, muitos milhares de gôndolas e sensores, enfim, né? Então, existem soluções que a gente já pensou também, mas que vocês podem trabalhar, que é muito voltado para isso mesmo, tentar olhar o comportamento de consumo, sabe? Eu acho que os dados, eles vão ajudar muito, mas os comportamentos, eles também podem falar muito. Então, a gente viu também em alguns estudos, por exemplo, que às vezes a gente fica imaginando grandes tecnologias para começar, mas às vezes com luz negra, no tapete, no chão, você consegue identificar muito mapeamento já de pessoas andando, por exemplo, né? É uma bobeira, mas se eu quero saber se a pessoa ela começa a compra dela pro lado A ou pro lado B, se ela fica mais do lado A ou do lado B na gôndola, isso já pode ajudar muito, sabe? Então, sensores, assim, fisicamente, onde eu já vi, na Amazon, né? Na loja da Amazon, mas são aquelas lojas conceito, né? Em que consegue identificar quando você tirou um produto de gôndola e tal, e que eu já não sei se isso já é realidade em supermercados no Brasil, assim, de forma geral, né? Porque isso vai eliminar muita coisa, concorda, Maria? Legal. Vai eliminar, tipo, caixa eletrônico. Sim, mas eu acho que, assim, eu não sei, né? Eu acho que no caso do trajeto que o cliente faz, eu acho que essa solução não é tão complicada, essa sensação que eu tenho. Basta você ter um carrinho na mão do teu consumidor e avaliar qual é o trajeto que esse carrinho faz. Então, eu acho que a solução é mais fácil que a luz negra, digamos assim, tá certo? Perfeito. Não sei, essa é a Perfeito. Coloca um GPS ali, né? Coloca um chipzinho em cada carrinho. fácil, através dessa... Perfeito. E da bolsinha, né? Cestinha, né? Eu acho que por aí você consegue ter os trajetos. Isso é uma outra coisa muito legal também que você falou, Maria, porque uma vez que a gente colocasse isso, olha que legal. Você consegue saber... Oi? Tá me ouvindo? Você consegue saber, por exemplo, o ticket médio, né? Então, porque se as pessoas estão usando mais cestinha, é um ticket médio menor. Se elas estão usando carrinho, é um ticket médio maior. Então, em tal determinado horário, elas utilizam mais cestinhas. Então, todo comportamento, ele pode ser muito bem pautado nisso. Isso é legal. E aí, você pode fazer isso por amostragem também. Se isso for um recurso caro, você não precisa colocar em todas as cestinhas, em todos os carrinhos, né? Você pode fazer isso por amostragem também, que é um negócio muito legal. Muito bom. E, Cris, teve uma outra... Isso tudo depende da funcionalidade que você coloca. Sim. O que não cortou teu áudio, Gorete? Deixa eu ver. Eu vou continuando aqui até a Gorete voltar. Não, eu parei, você começou a falar, eu parei, mas só depende de valor do carrinho, né? Se você pode ter o carrinho como um elemento de mostrar a tua promoção, você tem uma espécie de um pente, né? De um laptopzinho, como se diz, um ambiente digital, onde ele possa ir checando toda a parte de promoção dele. Ali embaixo já está o sensor, pode ter uma funcionalidade para ele fazendo o ticket que ele tem para comprar, ele pode digitar o CPF dele, por exemplo, estou trazendo ideia aqui, mas ele pode digitar o CPF naquele carrinho e vir um recorrente das compras habituais dele, para ele, sabe? E aí, isso interessa para quem? Interessa ao vencedor, mas também do mercado. Então, é um produto que é pago por os dois lados, porque os dois lados têm interesse, né? Sim. E aí você tem ainda, você adere a
esse sisteminha uma série de outros subprodutos de interesse, né? Como percepção de compra do cliente, qual é o trajeto que ele fez, o tempo que ele entrou e que ele saiu do mercado, como, né, onde ele levou a encontrar. Então, uma coisa super simples, eu acho, assim, que traz para vocês uma série de vantagens, se parar assim, né? Pô, o que está na mão o que vocês precisam, né? Eu trabalhar com Big Data, ele é importante, né? Ele vai ação, você perde em eficiência, que é o que você falou. Pô, mas daí tem no Angelone, mas não tem no COC, daí não tem não sei aonde, e aí a minha informação fica furada. Pô, então elege os teus clientes em potencial, e nesse cliente tu vai fazer a tua avaliação. E, pô, e modelo de negócio pode ser mil, né? Você pode pegar esse equipamento, acoplar por um mês num supermercado e deixar rodando ali, tira dali, coloca em outro supermercado. E, eu acho que é um potencial fantástico. Sim. Né, para fazer aí se eu fosse uma pessoa de hackathon, estaria fazendo a festa aí, com esse tipo de solução. Tem muita área para explorar, né? E essa questão dos dados, né? Tanto que a gente colocou o desafio da ciência de decisão, Cris, porque o que eu olho quando eu olho o supermercado é um parque de diversão para trabalhar dados, né? Para nós que somos varejo, assim, tudo que você pode medir, tudo que você pode captar, Experimentar. e como você vai usar esse dado, né? E aí eu tenho uma outra questão que o pessoal argumentou, Cris, e eu acho que você também, por ser agora da parte da indústria, é muito legal, que é em relação às etiquetas inteligentes, né? Hoje em dia a gente tem o sistema. Eu até quero que você conte aqui, porque eu acho que resumidamente para nós, porque pode influenciar também nessa questão, a questão de como que se coloca um código de barra, por exemplo, como que faz uma etiqueta inteligente. A gente teve uma equipe que pediu mais informações em relação a esse, porque daí o pessoal do supermercado falou o seguinte, né? Como que chega esse produto hoje no supermercado, né? Ele vem com o código de barra, né? O código para você criar, ele tem uma norma internacional, né? Eu não sei bem como é chamado, mas tem uma norma, né? Tem um Conselho Nacional para criar. Sim. E já existem... o problema, o RFID, por exemplo, é uma solução, mas não agora, né? Porque ela ainda é muito alta, né? Você instalar etiqueta RFID seria maravilhoso, mas ainda demora um pouquinho até ela ficar barata, né? Já tem alguma discussão entre vocês da indústria, tipo, eu entendo também que o seguinte, a gente poderia dizer, mas seria fácil, né? No começo, quando você começa a trabalhar essa dor, né? Essa parte de uma dor na cabeça, como desenvolvedor, a gente pensa o seguinte, não, mas é fácil, eu coloco uma etiqueta lá, um QR Code, alguma coisa, e consigo fazer esses dados. Só que daí, como eu também sou publicitário, me veio um outro negócio na cabeça, né? Quando eu trabalhei na publicidade, eu lembro que a gente trabalhava com embalagens. A embalagem era feita, às vezes, um lote gigantesco dessa embalagem que ele ia para ser usado por vários meses. Então, eu não conseguiria só colocando uma etiqueta na embalagem, talvez eu tivesse esse problema, né? O que você tem da visão de como indústria, assim, você já discute em alguma coisa para solucionar etiqueta inteligente, vocês já verem como uma tendência, como que está funcionando isso? A indústria, eu não sei se eu sou enviesada, Andy, porque a indústria da Coca-Cola é uma indústria de pequeno porte, para varejo, tá? A gente tem o óleo de soja que tem atuação nacional, né? São mais de 900 mil caixas todos os meses no Brasil. Só que toda solução inventada, a não ser que a gente fosse um grande player, quem manda é o varejista, né? Porque se a gente cria, mas não é uma prática para ele, isso cai por terra. Então, a gente já viu empresas lá no passado, tá? Na época em que a gente começou a fazer a parte, por exemplo, de passar etiqueta no caixa, de passar o código de barra no caixa, e foi avaliado que demorava muito tempo até a caixa achar onde é que estava, por exemplo, o código de barras e passar, por exemplo. E aí, uma rede resolveu, então, começar a colocar o código de barras em várias partes da embalagem. Porque daí, onde é que pegar, pá, e já passa. E aí, essa foi a solução dada pela indústria. Vamos colocar o nosso código de barra em vários lugares da caixa.
Mas aí veio o supermercadista e falou, não, vamos evoluir e botar um sistema em que a gente consegue ler por baixo, lembra? Hoje, quando a gente vai no supermercado, é por baixo, acho que na lateral e em cima, né? Ele passa sei lá como é que chama aquele negocinho. Então, assim, em vez da gente, às vezes, ficar tentando resolver isso pelo lado da indústria, muitas vezes a gente se adapta ao lado da tecnologia do supermercadista, né? Então, assim, lógico, eu não sei como é que estão, talvez empresas que respiram 100% varejo, elas já devam estar pensando, eu imagino que sim, porque também é uma grande dor isso, né? Mas, do ponto de vista ali da Cocamar, especificamente, a gente ainda não tem nada sendo estudado nesse sentido, assim, sabe? Acho que é muito distante, assim, ainda para nós. Entendi. E esse processo de código de barra, quando vocês vão fazer, quando você desenvolve um produto novo, você precisa mandar para um conselho lá, né, para um órgão que faz a viabilização desse código de barra seguindo as normas. É isso aí mesmo, o processo? Puxa, Andy, eu não sei exatamente onde é que registra, mas o que eu sei é que, assim, ele é muito aleatório, ele é tipo o QR Code mesmo, tá? Ele é muito fácil de fazer, ali na Cocamar mesmo, eu vejo que é muito tranquilo. Agora, se depois que a gente organiza tudo, alguém da área de registro ou de jurídico, enfim, precisa fazer alguma coisa, eu nunca me perguntei, eu até vou perguntar e depois eu respondo isso para vocês. E eu já vejo se existe algum tipo... Você sabe, Elias, se existe algum tipo de registro depois que gera o código de barras? Porque, para mim, a gente só gera, depois confere se a máquina está lendo o código e esse é o nosso código. Hã? O Elias disse que há. Depois eu vou confirmar isso para Então, vocês. depois maravilha, então. Tá. Cris, a última aqui, que eu queria que você falasse um pouco para nós, é o que você está vendo aí agora, a tua visão de publicitária, né, a tua visão aí do marketing, essa questão do relacionamento com o cliente, se você está acompanhando, e aí eu quero até a tua visão, às vezes, se você já testou alguma coisa como, né, como também cliente, você como trabalhando diretamente, gerando, né, o marketing também, levando o teu produto para o supermercado e como cliente em relação a relacionamento com o cliente mesmo, né, vendas, a gente vê que nós acostumamos comprar por internet um monte de coisa, até roupa, e supermercado ainda parece ter uma rejeição com essa compra nos canais. Como que a tua visão disso? Sim. Olha, Andy, eu estava conversando, na hora que a Gorete estava falando, eu estava pirando aqui também já. Meu Deus do céu, eu já vou entrar nesses grupos, hein? Meu Deus, me coloca tem lá. que entrar já para... Já fiquei... Porque essas coisas que ela comentou, assim, de fato, é uma realidade, assim. 64%, uma pesquisa que saiu na McKinsey, acho que em agosto agora, fala que acho que 64% das pessoas que compraram a primeira vez online durante a pandemia vão continuar comprando, mesmo após o término dela, né? Então, vamos pensar o seguinte, a gente acostumou, por exemplo, Cris, tá? Eu acostumei a fazer a minha compra recorrente, igual a Gorete falou. Tipo, peraí, deixa eu ver o que eu tô esquecendo de comprar. Eu vou lá na minha listinha de compra e eu já para poder comprar. Então, ficou muito mais prático eu fazer uma compra, a minha experiência, né? A minha jornada. Então, Cris, por exemplo, se eu fosse no supermercado hoje físico e eu pudesse digitar num tablet ali, um sensor em que eu pudesse colocar meu CPF e fazer a mesma experiência, seria ótimo. Por exemplo, estou passando na gôndola de, sei lá, refrigerado. Cris, você já pegou o seu requeijão? Ah, é mesmo, não peguei requeijão. Tipo, sabe? Porque isso me ajudaria na jornada de loja. Sabendo que hoje, como eu posso tudo clicar e receber na minha casa, em tese, o supermercado ele precisa se reinventar nessa forma de como tornar nossa vida ágil, né? Menos analógica ali, eu diria. Então, eu vou andar, mas eu quero o prazer de fazer as compras físico, mas eu quero toda a agilidade do mundo online já também, né? Então, por exemplo, quando eu faço listinha de compra para o Elias e para o supermercado, é uma loucura, porque eu falo assim, ó, eu preciso de carne e também de batata e também de papel higiênico. E você imagina para ele catar essa lista e fazer, tanto que até esses dias conversando com eles, eu falei assim, por que o Cidade de Canção, já que eles têm o app, né, e eles organizam assim, Andy, quando a gente manda, ele organiza a lista de compra com base na rota. Então, talvez se eu pudesse fazer a minha lista de compra ali, e eu pudesse, pelo menos, agora eu vou no mercado, pelo menos bem organizado por ordem ali, ó, que você vai passar primeiro pela gôndola de bebidas. Aí ele vai lá e organiza a minha lista, já me ajudaria muito a vida. Porque hoje é um saco, é melhor comprar online do que ir fisicamente, se eu já souber o que eu preciso fazer. Então, a experiência do cliente mudou muito, a gente não tem mais paciência.
A gente não tem mais paciência de ficar indo de loja em loja para ver um sapato preto aqui, outro sapato preto lá na outra loja, outro sapato preto na outra loja. A gente quer entrar numa DAFT física, digamos assim, e olhar todos os sapatos ao mesmo tempo, né? Então, como é que eu trago essa exclusividade, mas ao mesmo tempo essa facilidade, né? A gente está trabalhando na Cocamar muito forte agora o CX, a gente trouxe uma consultoria muito grande para trabalhar CX, mas eu já diria de antemão, para a gente olhar para o AGX, que a gente fala, que é o humano ao centro mesmo, a experiência dele enquanto humano, e não só ele como cliente. O que a gente já percebeu de fato ali na Cocamar é que a jornada do cooperado, por exemplo, ela começa muito antes dele ser cooperado. Começa quando os pais deles resolveram ter terra, resolveram quando ele resolveu produzir. A Cocamar nem existia na vida dele. Então, se eu chego olhando simplesmente a jornada dele ali na minha loja, eu perco uma baita de uma oportunidade de olhar e resolver soluções da vida dele como um todo, né? Então, por relacionamento com o cliente, tem uma oportunidade enorme também, cruzando com CRM, lógico, né? Trazendo essas soluções inteligentes, trazendo forma de relacionamento one-to-one. Enfim, é uma infinidade, assim, é uma gama de soluções, assim. Mas o e-commerce, de fato, nesse grupo que a gente tem de trade, onde a gente fala muito já de trade e marketing digital, que é a experiência, inclusive, de exposição, de gôndola, de compra no ambiente online, né? Será que a gente está sabendo fazer ou a gente virou um atacadão de e-commerce? Sabe todo mundo igual? Topo igual, testeira igual. Tipo, será que a gente está sabendo customizar e entender a jornada de compra do nosso cliente na nossa loja online? Como é que estão as soluções da loja física para a integração omnichannel com o ambiente online? Porque hoje eu, Cris, digito lá que eu quero comprar tudo isso e simplesmente chega aqui na minha porta de casa. E talvez a operação por trás disso seja gigantesca. Tem que catar um promotor, que tem que catar um carrinho, tem que sair correndo na gôndola, catando todos os produtos que a Cris disse escolher na lista, faturar, ensacolar, mandar no carrinho, botar e aí separar, né, o que é refrigerado do que não é refrigerado, porque um tem que deixar numa geladeira, o outro tem que ficar para outro lugar. Ah, chegou a hora de mandar para a Cris. Cata tudo aquilo, bota num cesto, traz para casa. Se demorar muito, descongela o frango, a Cris acha ruim a experiência, enfim. Então, como é que está essa experiência no modelo agora digital, né? Da gente comprar e receber em casa e querer que as pessoas escolham a uva do jeito que eu escolheria a uva. Que elas escolham a batata doce, que até hoje eu não sei comprar batata doce, que elas escolham a batata doce do jeito que eu escolheria a batata doce. Senão eu vou ficar insatisfeita, não é? Então, esse é o grande desafio. Então, a experiência do cliente agora, eu acredito que vale muito a pena também já ter um olhar pro online, né? Porque é uma tendência que não volta mais, mesmo após a pandemia. Não quer dizer que vai ser 100%, tá, gente? Vai ter muita gente que gosta e eu amo ir em supermercado, tá? Por isso que eu falo muito em omnichannel, que é esse mesmo consumidor que ora ele quer ir para a loja e ora ele quer comprar e receber em casa, né? Eu tô num momento que com filho pequeno, eu amo receber em casa. Facilita, né? Facilita. E eu lembro, Cris, isso que você falou da questão até do mapeamento no mercado. Teve um dia que você veio dar uma palestra aqui em Guarapuava, e daí, no outro dia, a gente foi visitar um supermercado que eu queria te perguntar umas coisas, e ele era enorme, lembra? E a gente ficou discutindo, e infelizmente é um mercado que eu tenho que ir sempre. E eu fico meio desesperado porque eu não acho nada lá. Então, às vezes, eu deixo de ir no mercado eu prefiro ir no mercado do bairro, mesmo que eu sei que não vai ter alguns produtos que eu teria, para não precisar encarar todo, porque eu sei que eu não vou achar o produto. Então, Perfeito. Isso tem a ver com jornada, né, Andy? Isso tem a ver... esse supermercado específico, né? Ele não tem GC, no meu ponto de vista. É feito muito como as pessoas de lá acreditam, assim, a organização, né? Então, de fato mesmo. E aí, acho que um grande desafio é essa parte da negociação de gôndola, que a gente falou lá no comecinho. Porque a negociação de gôndola, ela é boa para a renda do supermercado, só. Porque pro supermercado, para a gente que é indústria, é uma falsa ideia de que a gente vende mais, né? Porque fica maior, fica mais bonito. Lógico, um espaço maior tende a eu ter um impacto maior do meu consumidor. É como se fosse um odor, né? É uma probabilidade maior dele me ver e, quem sabe, me comprar, tá? Mas para o consumidor, isso não é legal.
né? Porque ele não tem o que ele quer e acha que ele não quer, enfim, porque a gente manipula os dados do gerenciamento por categoria e os estoques ficam onerados, porque a gôndola fica enorme, mas não é aquela venda de fato daquele produto, então também aquilo não é legal, a experiência para ele não é legal, a loja fica com ruptura e com excesso de estoque de outros produtos, enfim, tá? Então, é algo que sempre é muito discutido nas empresas, sempre é uma guerra de dois braços ali, tá? Mas pensar na jornada, e tem lojas, Andy, exatamente no oposto do que você falou, que a gente vai e a gente se sente bem, sabe? Parece que tudo você acha, parece que o portfólio é enorme, mas por quê? Porque o produto está ali na hora certa, do tamanho certo, na quantidade certa, no preço certo, e aí sim é gerenciamento, aí sim é cuidar da experiência do cliente, sabe? Tem loja que você vai, você se sente analfabeto, porque tem tanto produto que você nunca viu na vida, né? E, ao mesmo tempo, o produto que você quer, ele tá lá no rodapé. Aí você sente um lixo, fala, nossa, eu sou um lixo. Porque o produto que eu entendo, que eu queria comprar, a empresa para ela não é legal. Então, tudo isso influencia. É lógico que muitas delas são manipuladas. Está ali justamente porque eu quero que você pegue esse daqui, que me dá mais rentabilidade. E não aquele ali que todo mês você quer comprar e que não me dá resultado. Eu quero que você pegue esse aqui do meio mesmo, né? Então, é lógico. Sabendo usar neuromarketing com inteligência, é muito legal. É muito legal. Mas que seja uma solução para todo mundo, sabe? Porque o consumidor precisa querer voltar. Não adianta você querer pegar dele todo o dinheiro dele numa única venda. Não é ali que a gente faz o negócio acontecer. Hoje, eu só compro fisicamente no mesmo supermercado. Porque eu me encontrei nessa jornada, sabe? Essa jornada tranquila, fácil de encontrar, sem muito fluxo, sem muito gargalo na hora de passar no caixa. As frutas estão moderadamente sempre fresquinhas, enfim, sabe? Então, essa solução me atraiu. E aí, quando você vai para eu trocar de supermercado agora, ele precisa começar a avacalhar comigo. Caso contrário, para mim já se tornou uma rotina, assim. Maravilha, Cris. Então, agora eu quero te agradecer aí pela essa... Foi assim, eu já quero realmente sair daqui, também gostaria de até largar a organização aqui para uma equipe para desenvolver. Já estou com uma ideia aqui, eu não vou nem compartilhar, eu ia compartilhar ela, mas eu falo, não, é uma ideia boa, talvez vire... Então eu vou Então me ficar com ela chama, aqui, porque me é chama. rápido. Vamos Exato. fazer isso, vamos compartilhar um projeto. Faz isso, Andy, não faz isso, compartilha. Pois é, daí agora eu falei dela, até esqueci, era tão boa. Sabe? Mas enfim, Cris, foi muito rico aí o que você contou pra gente. Agora, daí nós vamos conversar com o Elias, né? Que bom vocês estão no mesmo Isso. lugar, né? Tem uma família aí que está envolvida na temática do Hackathon, né? Tanto o Elias é o esposo da Cris, que vai conversar com a gente agora na sequência também. Cris, então quero te agradecer muito aí pela tua participação, né? Foi muito rico para a gente e as equipes com certeza vão beber muito das tuas informações aí para poder melhorar as soluções. Legal. Eu acho que até algumas soluções que eu estou acompanhando o desenvolvimento, depois que a equipe vê a tua fala, eles vão achar vai ser muito importante até para eles fazer alguns ajustes. Você falou muita coisa aqui que eles estavam precisando ouvir para conseguir se guiar melhor pelo caminho. Então, acho que vai ser muito legal, né? Depois a gente te mostra ali as soluções que Eu já estou super curiosa para criadas. ver as ideias, assim. Eu sou super cliente, sabe, desse tipo de inovação, assim. A Pucamara, ela está sempre em busca de inovação. Então, depois que vocês já tiverem um prototipado, podem me acionar. Eu estou aqui super à disposição, estou super curiosa para ver as ideias que saíram, as soluções que saíram das equipes. Tá bom, Andy? Muito obrigada pelo convite. Foi super legal conversar com vocês sobre varejo. Dá para ver, né, que eu amo esse assunto, adoro conversar. A gente podia dar uma esticadinha aqui até umas 3 da tarde, se vocês quisessem. É muito legal. Sim, é muito maravilhoso, né? Mas estou super à disposição de vocês, tá, Andy? Meu telefone tá aí. Você sabe o caminho aqui de casa também, a gente é super amigo, tá? Anne, fica à vontade também. Tudo que vocês precisarem, só me ligar. Tá bom, obrigado. Só para Tá complementar, só para fechar, eu quero falar mais uma coisa. Eu ainda quero ver você dando uma palestra
contando, uma vez aí meu amigo me chamou para participar de um hackathon, daí surgiu uma solução lá que resolveu nossa vida, agora eles são uma startup aí, ó, são aí de tal lugar, assim, então Mas eles não minha moram meta mais aqui no já. Brasil, né? Eles já estão lá, agora a gente não tem mais contato e tal. É isso aí. É isso aí. Eu completar, né? Que ele agora está só surfando no Havaí porque ficou trilionário, né? Isso, é isso aí. Parece que só faltou esse pedacinho no final, mas tá ótimo, né? Maravilha, então. Então agora Obrigada, a gente gente. só vai fechar a gravação, daí o Elias já pode entrar, a gente já vai, abre outra gravação e começa com ele daí. Aqui na mesma câmera já? Isso, a gente só vai fechar essa para ficar dividido depois ali para eles verem e daí já começa com a do Elias também Tá na bom, sequência. beleza. Abre a Fechou. gravação de novo. Mas ele só pode entrar na sala que já tá valendo aqui. Beleza, então. Abraço, gente. Obrigado, Cris. Beijão, tchau, Tchau. tchau.